Ta ta da ta da ta 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 da ta. Ordinary conversations. Welcome to our show. Ta ta da ta 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 ta. Ordinary conversations. Olá a todos, sejam bem-vindos outra vez. O meu nome é Sandra Duarte e para quem está a ouvir o podcast pela primeira vez, este é um podcast freestyle em que eu converso com os meus amigos sobre as suas paixões. A cada semana vamos ter um convidado diferente e, sem me querer alongar muito, passo então à apresentação do convidado de hoje. O segundo convidado deste podcast é o Jonas, meu melhor amigo e uma das pessoas mais interessantes que já conheci. É fascinado por cinema e por fotografia, licenciou-se em Artes do Espetáculo na Faculdade de Letras de Lisboa e também já estagiou numa produção portuguesa. Estava também a participar na montagem do Festival Monstra quando se deu pronto o apocalipse Covid-19. Jonas, bem-vindo. Olá, Sandra. Está tudo bem? Está tudo. Obrigado por me receber. Ora é essa. Bem, então, primeiro de tudo, eu comecei por dizer que és alguém fascinado por cinema e fotografia. Achas que essas são as tuas paixões? Umas das, sim. Não as únicas, mas as que estou a investir mais. Ok. O que é que tu definirias como paixão? É difícil de definir paixão. Podemos definir paixão como um segundo estágio ou primeiro estágio, neste caso, do amor. O amor sendo o segundo estágio da paixão. Paixão é uma coisa assim mais ardente, uma coisa que não olha a meios, não olha a medos, não é? Uma coisa mais irracional, queres dizer, Sim. ao fim e ao cabo, tipo Por um lado, deslumbre. sim, um deslumbre que nem sempre é muito realista. Então, é isso que tu sentes em relação ao deslumbre que sentes em relação tipo, à fotografia ao cinema, ou nem por isso? Achas que é uma coisa diferente? É assim, o deslumbre e o fascínio continua lá, não é? Sou um bocado mais realístico no que é que isso significa, no que é que significa trabalhar em cinema ou trabalhar em fotografia. Mas acho que a paixão é o que me faz mover, é o que me faz continuar mesmo quando apanho situações mais difíceis ou quando não está a correr tão bem, ou quando vem mesmo aqueles pensamentos de desistência. Acho que é a paixão que está lá e que me faz seguir e continuar com esse rumo. No episódio anterior, a Inês falava que há certos tipos de profissões e de caminhos na vida que, na verdade, tu só és movido à paixão, porque senão, entretanto, desistias. Não havia outra forma de... quer-te parecer que estas paixões de que falas são o caso disso. Sim, nem sempre é fácil rentabilizar as tuas paixões e às vezes não, sempre, todos os meses tens contas para pagar, tens de comer, tens coisas que queres comprar, queres viajar e nem sempre tens o retorno da tua paixão. E se não tiveres mesmo uma paixão por isso, não creio que continuasses a lutar por uma coisa que às vezes parece que é um caminho sem fim ou que não te vai levar a lado nenhum. E também existe esse estigma na sociedade, não é? Não é só um estigma, porque vimos quem é que sofreu mais nesta pandemia, que foi a parte cultural. Sim, sem dúvida. Isso é inquestionável, infelizmente. Porque Bem, se não fosse a paixão das pessoas que trabalham nesse meio, seja fotografia, cinema, seja dança, seja teatro, se não fosse essa paixão talvez irracional, nesse sentido é irracional porque não faz muito sentido quando não está a ser lucrativo e quando as pessoas estão a passar se calhar não fome, mas dificuldades. sim. E fome também, não é? Há de certeza Alguns pessoas no casos, meio que sim. passam fome. Sim. Mas se não fosse essa paixão irracional, acho que não continuariam. Eu, por acaso, no outro dia estava a assistir à alta definição do Ricardo Araújo Pereira e ele tem uma teoria interessante sobre tipo, a necessidade de fazer humor como uma reação involuntária ao facto de que nós vamos todos falecer e que isso causa-nos desconforto, essa percepção, sabes? E eu pergunto-me se tipo, a necessidade de essa paixão performativa das artes e no teu caso especialmente, se tu achas que também acaba por ser uma resposta involuntária a essa percepção que tu precisas de fazer.
sim, na verdade acho que eu gosto muito de generalizar um pouco, de pôr as coisas em caixas e acho que qualquer pessoa, qualquer coisa que faça é uma resposta à consciência de que vai morrer. No meu caso foi uma consciência ainda mais racional, neste caso, ah, porque tive a decisão de olhar para o meu futuro, tive um tempo para pensar e olhei para o meu futuro e com essa consciência perguntei o que é que eu quero fazer para o resto da minha vida. Vou para um trabalho standardizado, por assim dizer, uma Yeah. coisa que das 9 às 5, ou vou para uma coisa que é completamente aleatória e é uma loucura e vou criar e vou se calhar deixar um cunho pessoal, uma marca, uma expressão nesta vida que vou deixar para trás, não é? Yeah. Por isso, acho que sim, acho que de certo modo foi uma resposta à consciência de que um dia todos iremos falecer, não é? E virar humos, como o Ricardo Ouros Pereira também diz. Ah, mas sim, claro que sim. Pronto, eu tenho a propósito disso de pensar no futuro. Eu já te conheço há algum tempo, não é? E Algum. Portanto, o Jonas de 18 anos foi para a Inglaterra e, segundo o que eu me lembro, que tu comentaste comigo, tu querias seguir a engenharia robótica, não é? Fast forward 6 anos e tenho comigo um melhor amigo formado em artes de espetáculo. O que é que aconteceu no meio? O que é que aconteceu em Inglaterra que tu pensaste, epá, não, a engenharia robótica não é para mim, afinal eu vou é para o mundo das artes. Pá, acho que foi mesmo isso que estávamos a falar há pouco tempo. Fui para a Inglaterra fazer um género de um gap year, mas fui maioritariamente trabalhar Yeah. e, e trabalhei bastante. Trabalhei bastante horas por dia e depois cheguei à conclusão que se não estamos a fazer aquilo que mais gostamos nessas horas, porque cheguei a trabalhar 12 horas por dia, e ao fim e ao cabo não era recompensador. E se não estivermos a fazer uma coisa que nos seja agradável, uma coisa que nos apaixone, não é? Yeah. Para vir ao tema deste podcast, se não for uma coisa, tu não acabas por não aguentar. Chegas a um ponto onde a exaustão já é demasiada, não só física, mas mental. Enquanto que tens sempre o ditado popular que é quem corre por gosto não cansa. E quando estamos a perseguir as nossas paixões, mesmo que seja 12 Eu horas, acho, 14 horas por dia, eu tu acho que vais aguentar. cansa. Eu acho que cansa. Eu percebo o que tu queres dizer, mas inevitavelmente tu chegas ao ponto de cansaço, seja onde for. Mas é mais fácil sentir-se cansado por uma coisa que te dá gozo do que por uma coisa que não tens qualquer tipo de interesse. Eu Isso, acho que sim, a diferença entre as duas situações é a recompensa pessoal. Numa, a única recompensa que tens é o ordenado no final do mês, na outra sentes que criaste alguma coisa. E o cinema que é a área que eu quero seguir, é uma área bastante coletiva, é uma área que se faz em grupo, faz-se num coletivo. E quando chegas ao final do dia ou chegas ao final das filmagens e tu criaste algo em conjunto com aquelas pessoas e para o bem ou para o mal, caso tenha reconhecimento ou não, acabaste por criar e está feito. Enquanto no outro sítio é apenas uma rotina efêmera que não vai a lado nenhum, que crias naquele momento, mas no dia seguinte vais criar sim. outra vez algo que não fica quase registado. Eu acho que nós somos um bocado tendenciosos nisso. Nós os dois, porque nós somos perfis criativos. Eu não estou a dizer que sou a pessoa mais criativa de sempre, mas que sinto necessidade também de criar alguma coisa e de pensar sobre as coisas. Eu acho que há quem tire imenso partido de coisas standardizadas. Percebes o que eu quero dizer? Ainda que Sim, eu concordo com a tua perspectiva, acho que não podemos retirar do facto que há pessoas para quem isso funciona, apesar de me fazer tanta confusão como eu admito que te faça a ti também. cada um acho que encontra a paixão dentro daquilo que escolhe fazer. E às vezes nós falamos muito das nossas paixões e dos nossos trabalhos serem o nosso cunho pessoal e serem um combate à consciência de que vamos morrer, mas nem toda a gente tem esse combate ou essa perspectiva a um nível profissional. Há quem, para algumas pessoas, essa perspectiva é a família que criaram e o trabalho standardizado que têm, ou o trabalho rotineiro que têm, é apenas para alimentar essa paixão, que Cá é a está família, sim. a construção da família. Sim, não há, no fundo,
não há respostas certas para o que é que apaixona uma pessoa na vida ou não, não é? Como é evidente, Eu acho que não há aliás. respostas certas, é para o que estamos aqui a fazer, não é? Ah, yeah. Cada um está a fazer o melhor que pode, mas assim, sem certeza Sim, do na que é que se deve vida, não fazer, é? não é? Não há assim propriamente um livro de regras. Mas imagina, eu lembro-me quando tu estavas em Inglaterra, tu trabalhavas imenso, mas ainda assim falavas comigo tardíssimo e muitas vezes porque estavas a ver uma série ou a ver um filme ou a ler um livro e pronto, eu vou aqui projetar, mas tu depois dizes-me, eu acho que ao fim e ao cabo tu criaste nas artes um escape à vida e pensaste, eu gosto tanto deste escape que eu quero fazer disto a minha vida. Eu acho que não encontrei um escape. Eu acho que nas artes encontrei a vida, propriamente dita. Que poético! Verdade, verdade. Que Mas poético! não sei, saía de casa cedo, ia trabalhar e cansava-me, não é, durante o dia e chegava a casa exausto, mas acho que não conseguia ir dormir sem qualquer sentido de que estava a aproveitar, de que estava a absorver um bocadinho disto De que que a chamamos vida não é vida. só isto, não é? Eu percebo-te, ao fim e ao cabo eu criei este podcast por causa disso. Porque a vida não é só isto. Não é só isto, não. É muita coisa mesmo. Uh, bem, posto isto, fala-me lá um bocadinho sobre, tipo, na tua paixão, cinema, fotografia, se tens algum, tipo, ídolo, várias pessoas que achas que vale a pena falar aqui, que as pessoas têm de conhecer. Acho que isso seria uma lista infindável que eu teria de começar aqui a debitar. Eu sou daquelas pessoas que vejo filmes muito maus para algumas pessoas, na opinião geral. Eu gosto de ver também os maus exemplos. Gosto de passar por essa dor, por essa experiência, Essa dor! para, para perceber realmente também o que é bom e o que é mau. E passo também, às vezes vejo um filme só porque há uma coisa que me interessa. Às vezes vejo ou leio um livro só porque quero saber o final, mas não estou a tirar muito proveito ou da escrita ou da cinematografia Sim, tipo, das coisas. estás só a aproveitar aquilo de que estás a ver. Sim, Sim, ok. por isso eu não recomendo às pessoas só boas coisas. Recomendo que vejam tudo, um bocadinho de tudo, porque também há boas coisas dentro das más. Sim, quer dizer, nós também já tivemos esta discussão, tipo, sem ser gravada em podcast várias vezes, mas a definição de mau e bom gosto é assim um bocado dúbia, não é? Sei lá. É um bocado dúbia, sim. Acho que existem certos parâmetros que se podem aplicar a Pois, para quem não qualquer sabe, obra, não é? O Jonas é crente de que há coisas que são indiscutivelmente más. O que é válido, porque eu também acho que há coisas que são indiscutivelmente más. Provavelmente não serão indiscutivelmente más para outras pessoas, mas Mas isso é porque chama-se um bom gosto. claro, Mau gosto, neste caso. claro, como é evidente. Mas sim, acho que não vale a pena estar a debitar nomes, porque se me perguntarem um bom filme, eu vou perguntar de que género. O que é que te interessa? O que é que tu queres ver? Qual é a viagem que tu estás disposta a percorrer? Ok, então passemos para outro aspecto. Tu já escreveste uma história inteira para um filme? Se já aconteceu, escreves um guião inteiro. Uma curta-metragem, uma coisa assim. Já, sim. Como é que é o processo criativo? Tens alguma fórmula, tipo, fazes sempre a mesma coisa, não fazes a mínima ideia? Como é que isso funciona? Epá, o meu processo criativo, no geral, é um pouco fazer. É difícil de explicar, mas basicamente eu despejo tudo o que estou a pensar e deixo simplesmente fluir na altura e Ok. escrevo e depois vai acontecendo e às vezes escrevo coisas muito más, outras vezes escrevo coisas muito boas e vou aproveitando as boas e pondo de lado as más e eventualmente dá ali alguma coisa que se possa aproveitar. Ou seja, tu escreves, guardas na gaveta e depois, entretanto, vais olhar e pensar: olha, este aqui afinal estava bom, este aqui joga fora. Não, tenho uma ideia, normalmente, se for para, assim, para escrita,
faço um discurso de pensamento livre, que é é a maneira que eu gosto mais de escrever, mesmo quando estou a fazer críticas a cinema ou a filmes. Não gosto de estar a apontar todos os defeitos do filme ou todas as partes boas, gosto mais de fazer um discurso crítico sobre aquilo que vi e aquilo que me fez sentir. Por isso faço muito naturalmente, a ideia que tenho tento pôr para o papel, porque uma coisa é o que está na tua cabeça e outra coisa é quando começas a escrever. Existe uma diferença muito grande, existe uma ponte que tens que passar e passo essa ponte, escrevo tudo o que me vai na cabeça, depois eventualmente vou ler e às vezes não está escrito sequer em português, não é? E começo a alterar a ordem e começo a lapidar e a formar a ideia, e só quando estou satisfeito com aquilo, que nunca estou, não é? É que meto na gaveta e passado algum tempo volto a rever e a alterar outra. Ok. Isso é outra coisa também. Eu acho que nós os dois padecemos de um mal que às vezes, quer dizer, não sei se será mau ou não. Bom, enfim. Que é que a necessidade de que as coisas sejam perfeitas impede-nos de efetivamente finalizar alguma coisa. Eu não consigo enumerar a quantidade de vezes que eu fiz uma coisa de princípio ao fim quase e depois odiei-a, joguei-a fora e nunca mais tentei. Tipo, não, aquilo não dá para mim porque estava mal e portanto eu nem sequer vou tentar mais disto. Tipo, fecha a porta. Já fizeste isto? Não, posso não publicar, posso não mostrar a ninguém, mas não tenho essa tendência de jogar fora ou de eliminar Ainda bem. aquilo que fiz. Pode ser que seja uma obra póstuma e que alguém ache algum valor naquilo, mas não, Eu acho não, essa perspectiva interessante. Tipo, guarda, Sandra, não vai entretentar alguém quando tu faleceres gostar, então pá. pá, ainda pode ser que a tua família lucre com isso depois de teres batido a bota, mas não tenho esse hábito. Às vezes não publico, não partilho com ninguém. Outras vezes, quer dizer, todas as vezes que publico e partilho não estou 100% satisfeito, mas acho que isso faz parte da condição e acho que é isso que nos faz melhorar a cada dia. Ok. Certo. Sim, eu percebo que essa necessidade de perfeição, ao fim e ao cabo, é o que nos tipo, incute a procurar uma constante melhoria daquilo que estamos a fazer, mas também sinto que às vezes nos limita de certa forma, mesmo no próprio processo criativo. Pronto, é assim. Para quem não sabe, o Jonas escreve muito bem, apesar dele vai-me dizer, tipo, daqui a 3 segundos que isso é mentira, mas não faz mal. O Jonas escreve muito bem e na altura, quando estavas em Inglaterra, tu falavas mais de livros e de escrever. Eu gostava de saber porque eu fascino pelo cinema, porque não teatro ou porque não livros, porque o cinema. Como eu te disse, o meu fascínio é por várias coisas. Tudo o que Certo, seja dentro do certo, mundo certo. artístico, eu sou fascinado. E não só, eu acho que sou fascinado mesmo com isto que nós chamamos de vida, não é? E às vezes fascina-me uma paisagem, fascina-me uma atitude de uma pessoa, fascina-me várias coisas. Pronto, não posso dizer que cinema seja o meu fascínio, mas sou uma pessoa bastante crítica e bastante observadora. E quando leio, quando escrevo, ah, ao ler era ver outras perspectivas. E mesmo ao ver filmes ou ao ver a obra de outras pessoas, é ver outras perspectivas de olhar a vida e olhar o mundo. E por isso gosto muito também de ter o papel de consumidor. Enquanto papel de criador, e muitos cineastas já disseram isto, não é? Mas eu acho que o cinema é a maior forma de expressão que o humano alguma vez criou. Porque podemos misturar fotografia com som, com literatura, podemos misturar tudo o que nós quisermos, podemos fazer do cinema, que é o que é suposto ser, um poema audiovisual. Sim, eu lembro-me de ter lido alguns que é a arte mais completa porque permite expressar em toda a plenitude tipo, a condição humana. Porque é uma representação que tem tudo, não é? Tem som, tem poema, como dizes. Eu percebo, ainda assim, pronto, eu vivo mais nos livros do que em filmes. E, e sinceramente também não te sei explicar bem porque se me perguntares. Acho que é mais fácil para mim imergir-me num mundo que eu imagino de raiz
Claro que não é de raiz, porque eu imagino, tipo, de acordo com o que o autor escreveu, não é? Mas ao fim e ao cabo, a projeção é diferente em cada cabeça. Aquilo que eu vou visualizar ao ler um livro, em princípio, será completamente diferente daquilo que tu vais visualizar. Verdade. E o cinema, apesar de manipularmos um pouco a perspectiva do espectador, o espectador vai sempre ser livre de pensar aquilo que ele quiser. É por isso que, como estávamos a falar anteriormente, existe pessoas que gostam de certas coisas que nós não gostamos e nós gostamos de certas coisas que outras pessoas não gostam, porque Sim, a maneira inevitavelmente. como vemos as coisas e como experienciamos varia de pessoa para pessoa e o cinema é igual. Existem, se calhar, uh, pontos em que eu me vou focar que vão ser diferentes dos teus. Se calhar vou-me focar numa frase e para mim essa frase vai ser a chave para desvendar o filme ou desvendar o que é que o realizador queria dizer e para ti se calhar o filme vai ter um significado completamente diferente. Eu acho que, na verdade, eu não sei até que ponto eu fui influenciada por ti nesse sentido, porque eu também comecei a consumir muito mais teatro, a ir a museus e etc., por influência tua, quando tu vieste para cá para Lisboa. Mas lembro-me de alguém me ter dito que a ideia tipo do I love to be proven wrong, ou seja, eu adoro que me provem que eu estou errado. Acho que às vezes é isso que nós procuramos na arte, tipo a constante negação de qualquer certeza. E eu acho que isso é uma cena boa, sabes? Eu acho que na arte também o que conseguimos fazer é alargar os horizontes sem termos que nos mexer muito, não é? Não é preciso viajar ou conhecer outro país para conseguir alargar os horizontes. E o nosso conhecimento e a nossa. Acho que influencia tudo depois dentro de nós, porque ao conhecermos uma nova realidade ou uma nova perspectiva da realidade que já conhecíamos, ao conhecermos um novo mundo ou a cabeça de outra pessoa, nós vamos alargar sem dúvida os nossos horizontes e vamos tornar pessoas mais abertas, vamos tornar pessoas não melhores, não piores, mas diferentes. Sabes que, a propósito disso, da ideia de que nós vamos consumir uma coisa e pensar sobre isso, há um podcast que eu ouço que é teatro e a locutora estava a entrevistar um ator que eu já não me lembro o nome porque eu ouço as coisas enquanto estou a trabalhar e depois esqueço-me. Mas que ela perguntava se o que ele tirava gozo tipo, ao fazer a peça de teatro era a ideia de estar a fingir ser outra personagem. E ele dizia que o teatro é um exercício partilhado. Ou seja, eu vou, tipo, o ator, não é? Vou para o palco fingir ser uma personagem, ser o rei de um sítio qualquer. E as pessoas que lá estão a assistir também estão plenamente conscientes de que eu não sou o rei de coisa nenhuma. Portanto, é um exercício de partilha. Eu estou a fingir tanto como eles estão a fingir acreditar naquilo que eu estou a representar. Acho que qualquer pessoa assim que socializa, assim que sai de casa, também ela está a fingir, também ela está em personagem. Acho que o ser Sim, quer humano, não é? dizer, Existe uma teoria que é a teoria das máscaras, que nós estamos sempre a usar uma máscara quando estamos em sociedade e é um bocado difícil de definir qual é que é o nosso verdadeiro eu. pá, a propósito disso, e nessa entrevista, voltando à entrevista, eu não sei se nota que eu estou sempre a consumir coisas. Pronto, anyway. Nessa entrevista do Ricardo Aruz Pereira, eu acho que o Daniel também lhe perguntava, tipo, se nós efetivamente alguma vez seríamos nós próprios. Ele dizia, pá, se calhar talvez quando estivermos na casa de banho, de resto eu acho que quando é que nós seremos nós próprios, não sei bem. Sim, acho que existe esse mesmo constrangimento, mesmo nós próprios, nós temos sempre ah, o nosso pensamento que nunca se cala, não é? Que está sempre aqui a moer e às vezes vêm pensamentos que nós não nos identificamos e ficamos um pouco na incógnita do que é que nós somos e questionamos o que é que somos e acho que é isso que faz o ser humano, é o questionar e às vezes ir a uma peça de teatro e olhar para pessoas a fingirem serem outras pessoas e ao mesmo tempo o que elas estão a fazer é questionar e a fazer-nos questionar para além
daquilo que já questionávamos antes. Ou seja, a arte em si não te esclarece nada, apenas te mete com mais dúvidas. É um bocado aquela coisa também que eu e Inês falávamos no episódio anterior, porque eu acho que a arte é um reflexo de paixão, é que não há, e uma coisa muito boa também na própria arte, é que não há qualquer objetivo para a arte. Ou pelo menos eu acho que não deveria haver. Posso estar errada, ninguém disse que eu estava certa, mas eu acho que isso é tipo the beauty of it, a beleza que está em qualquer formato, é mesmo esse. Enquanto que, imagina, eu vou trabalhar e estou a fazer um relatório. Há um objetivo, claro, no relatório, não é? Tipo, eu quero perceber se tenho resultados, como é que correu aquele mês, tenho uma coisa bastante definida. Enquanto que não há propósito nenhum para, para uma peça de teatro. Ela Há meio que vários. existe. Sim, Há mas não é um vários. propósito. Um deles será mudar a pessoa que somos. Aristóteles, quando escreveu a Meu Deus, Poética, já estamos a citar Aristóteles, ok. já Ok. há alguns séculos. Quando ele escreveu a Poética, basicamente escrevia a arte, neste caso o teatro, que era a coisa que havia Na na altura, Grécia sim. Antiga, na altura. Ainda não havia concertos em larga escala. Ele descrevia aquele momento como um momento catártico para a pessoa. Ou seja, tu vais lá. Sim, repara, E- quando eu digo que não há um objetivo, não é claro que existe um objetivo catártico, poético de realização, de etc. Mas o que eu quero dizer é que não há um objetivo concretizável, tipo numérico. Não é um meio para um fim. Sim, é Tu verdade. tens Por coisas acaso, muito mais práticas, tipo uma sanita existe com um propósito bastante definido. Percebes o que eu quero dizer? E a arte pegou nessa sanita e tirou todo o propósito. Exatamente, é uma desconstrução. Desculpa, mas acaba a tua ideia. Sim, estava a falar que uma pessoa quando vai a um espetáculo vai com ideia, vai uma pessoa, como é que é? Vai com uma consciência que ao final do espetáculo, ao ver aquilo e ao esquecer um bocadinho essa máscara e ao esquecer um bocadinho a membrana que separa o espectador das pessoas que estão ali a representar, se conseguirmos mesmo focar-nos naquilo e interiorizar aquilo que estamos a ver, quando houver a mudança no, no plot, no argumento ou na pessoa, ou naquilo que estamos a ver, vai haver uma mudança dentro de nós também, porque nós vamos compreender o que é que levou àquela mudança. E vai haver essa mudança também. Pode não ser permanente, pode ser apenas uma dúvida, mas uma questão existencial, mas a verdade é que nunca sais a mesma pessoa após veres um espetáculo. Ok. E é isso que te apaixona, ao fim e ao cabo. Enquanto consumidor, sim, e enquanto criador, como eu disse, sou uma pessoa bastante crítica e escolhi o cinema como sendo um maior meio de expressão humana, de maneira a me expressar, porque existe um pouco um egocentrismo em qualquer pessoa que seja criadora artística, em qualquer pessoa Ah, artística, sim, inquestionavelmente. Eu porque sei qualquer disso pessoa e irrita-me. artística. Eu sei disso e irrita-me. E sei disso em relação a mim. Sabes que é uma coisa que me irrita? Porquê? Incomoda-me. Porque ao fim e ao cabo é um pouco egoísta, não é? Quer dizer, nós temos tipo esta necessidade de projetar tipo, o que se passa dentro da Claro, nossa existência. ao criares este podcast, é na verdade porque sentes que tens algo a partilhar, algo Exatamente, a exatamente, expressar. Por exatamente. isso é, de certa forma, um pouco egocêntrico, não é? Yeah, Acharmos que yeah. temos alguma coisa para dizer no meio de 9 bilhões de pessoas. Exatamente. Isto é bem esquisito, não é? É um pouco. Mas no fundo somos todos egocêntricos, não é? Epá, não sei. Sabe, eu lembro-me já de ter discutido isto numa aula de filosofia. Numa aula de filosofia. Enfim. Não sei. Seremos, talvez. Há pessoas que dedicam a vida aos outros.
Depois há quem Sim. diga que essa dedicação ocorre porque lhes dá prazer dedicar a vida aos outros e, portanto, ao fim e ao cabo, somos todos egocêntricos. Não sei. Yeah, Não acho que sim sei. também. Não sei. Não sei, tu sabes que eu tenho um olhar assim negativista em relação à humanidade, não é? Então acho que existe sempre um propósito, existe sempre Um lado de um ego, interesse. um lado de interesse sim, em tudo o que fazemos e em tudo o que dizemos e exprimimos. E neste caso, eu tirando qualquer tipo de filtro e sendo completamente honesto, é claro que eu sinto que tenho algo a dizer e escolhi o cinema porque é essa a maneira com que eu quero dizer, como eu quero dizer. Na verdade, eu não sei se é certo ou errado, guardo isso talvez para não sei a quem justiça, mesmo que não haja ninguém, não interessa. Mas é evidente que nós sentimos que temos alguma coisa para dizer, porque senão nós não escrevíamos, não fazíamos podcast, não pensávamos em seguir cinema, não. Isto é uma expressão da nossa maneira de ver a vida, sentir a vida, ou seja lá o que for. Sim, é verdade. E a parte interessante também é que já disse muita coisa sem público, sem espectador. E às vezes essa parte é um pouco paradoxa, não é? Porque é que tu estás a fazer isso? Tens alguma coisa para dizer, mas não dizes para ninguém. Bom, no teu caso eu não sei, mas às vezes eu acho que não digo o que sinto que tenho para dizer primeiro por medo do ridículo, que acho que é uma coisa que todos sentimos, especialmente no desenvolvimento, tipo a partir dos 13, 14, e depois porque às vezes penso que pá, ninguém quer saber. Mas acho que conhecendo-te e conhecendo-me, às vezes acho que fazemos para experienciarmos essa catarse na primeira pessoa e não é Sim, necessariamente necessário partilhar. Ao escrevermos, eu às vezes releio ou mesmo ao escrever sinto que algo dentro de mim está a mudar porque e isto é um exercício muito bom para qualquer pessoa, não é? Que nós passamos todos os dias com os nossos pensamentos e nunca se desligam e estão sempre lá, mas uma coisa é aquilo que nós temos dentro da nossa cabeça que num segundo se calhar tens milhares de pensamentos, tens centenas de coisas ali a passar sim. e não dás atenção, mas quando escreves tu estás a racionalizar sobre os pensamentos que tens e ao racionalizar sobre os pensamentos que tens, inevitavelmente vais chegar a conclusões. Sim, sim. E na verdade, este podcast também é um pouco isso, porque sabes quando tu te sentes tipo overflowing with thoughts? Tipo, estás a deitar pensamentos para fora e não para, e tu precisas de extravasá-los de alguma forma. Exato, é um pouco esta conversa, não é? Yeah, exatamente, exatamente. É um pouco essa conversa e talvez para ti seja mais essa coisa de escrever ou de tirar a fotografia, tipo, que é o extravasar de um pensamento. Só que para mim a forma mais natural do extravasar é conversando com amigos, tipo tu, não é? E para ti provavelmente será outra qualquer. Sim, às vezes é isso. Nós temos muitas coisas. Tu disseste do medo do ridículo e que às vezes não partilhas pelo medo do ridículo, e acho que há pessoas que têm medo de exprimir os pensamentos, e às vezes eu próprio tenho, e é por isso que não partilho, mas às vezes escrevo, como disse, escrevo só para mim porque aí não preciso ter filtros, aí posso escrever sobre o que quer que me vá na mente. E já escrevi coisas bastante mórbidas, coisas bastante macabras, porque simplesmente era isso que estava na minha cabeça e eu precisava de escrever e ver no papel e ver na realidade aquilo que estava a passar na minha cabeça e tirar conclusões sobre isso. Yeah, eu percebo o que queres dizer. Acho que as Isso, pessoas no dia a dia têm muitos filtros e vivem com muitos filtros, vivem a fazer a personagem que estávamos a falar, vivem com uma máscara e têm esse medo de partilhar. E acho que existem dúvidas, acho que existem medos, acho que existem vontades nas pessoas que muitas delas chegam a ir com essas mesmas pessoas para a campa. tu Nunca, achas nunca chegam que a tipo, expressar. os artistas basicamente são aquelas pessoas que
têm a capacidade de dizer não, eu preciso de extravasar isto, vou-me dar ao luxo de tirar a máscara de alguma forma. Eu acho que a tentativa do artista, pelo menos também na minha percepção, será oferecer às pessoas o presente de sermos nós a dizer aquilo que elas já pensavam. Sim, não sentes isso quando lês poemas? Eu sinto muito isso quando leio poesia. De Bukowski, talvez. Não sei, mas é uma das formas com as quais eu sinto mais frequentemente, tipo, leio uma coisa e penso, uau, eu já tinha pensado isto tantas vezes, mas nunca o tinha conseguido concretizar de uma forma tão bonita, ao fim e ao cabo. Sim, também existe essa perspectiva e existe também a perspectiva de ter a coragem de expressar coisas que são tabu. E Sim, coisas mas que no dia a dia as pessoas não expressam, coisas, não sei, sexuais, coisas mais violentas, coisas que eu não as sei pessoas porque, no dia a dia imagina, têm medo ou vergonha de expressar, ou acho que a palavra mais portuguesa para isso fica mal. Sabe? ok, Fica é mal. assim, eu não sei, porque eu acho que os tabus também vão mudando ao longo do tempo e porque eu acredito genuinamente que nem toda a gente há de ter tanta necessidade de extravasar pensamentos ou tantas questões como outras pessoas, ou se calhar têm todos, e nós vivemos mesmo numa bolha em que as pessoas não se exprimem, o que na verdade me entristece-me profundamente, portanto eu prefiro pensar que não é assim. Não sei. Eu acho que há pessoas que não se exprimem por medo e acho que há pessoas que simplesmente não deram espaço ao seu pensamento crítico para se desenvolver, ou não dão espaço a esse pensamento crítico, porque, tal como eu disse, ao consumirmos arte ou consumirmos cultura, estamos a alargar a pessoa que somos. Não estou a dizer que iremos ser melhor ou pior do que qualquer outra pessoa, mas de certo modo estamos a alargar e inevitavelmente o nosso pensamento vai para sítios que não ia antes. Eu não sei se. Imagina, eu adoro arte e para mim isto já é uma coisa inevitável. Portanto, isso já acontece em mim. Mas eu não sei se isso será necessariamente uma forma mais confortável de existir. Ou melhor ou pior. Pronto, então a brilhante conclusão que nós temos chegado de toda esta conversa é que nós não sabemos coisa nenhuma, não é? Sim, sim. Mas essa conclusão já tínhamos chegado há muito tempo, não é? Isto tudo é uma tentativa de chegarmos a alguma conclusão, não é? Uma tentativa bastante falhada, porque nunca iremos chegar. Yeah. Mas Mas sim, a ideia de desconstruir e de pensar sobre isso é interessante o suficiente. porque como dizem, a beleza está nos detalhes. Yeah, é verdade. São as pequenas coisas que nos surpreendem, são as pequenas coisas que nos fazem apaixonar. Como é que tu resumirias esta nossa conversa? Boa. 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 Não é esse o resumo, é uma interjeição apenas, mas não sei, numa frase, ou Sim, uma frase, uma frase. a Ok? arte como catarse da vida. Olha, eu gosto dessa. Pronto. Que é o mesmo que dizer que as paixões não têm qualquer nexo e a arte também não, mas nós gostamos de discutir sobre o assunto. É mais ou menos Eu isso, acho não é? que o que nos excita, na verdade, é a mudança, é o desconhecido. O ser humano tem assim um fascínio pelo desconhecido, não é? Nós portugueses temos isso nas nossas veias, não é? Que Hum, é. não sei, sabes? Porque eu acho que as pessoas também têm muita tendência a seguir o padrão que já conhecem. Sim, Então, mas às vezes não são essas pessoas que seguem, que vão atrás, mas gostam de agir como espectador. Gostam de ver pessoas a descobrir o desconhecido, porque não são elas as aventureiras, percebes? Mas toda a gente sim, tem esse fascínio pelo ao fim e ao desconhecido. cabo alguém está a abrir-te margem para um campo desconhecido. Exatamente. Estão-te a mostrar realidades e pontos mais desconhecidos que até lá não tinhas tocado. Ok. Obrigada, Jonas, Nada, por esta Sandra. conversa.
que eu não sei qual foi o objetivo, mas gostei muito de a ter. Boa, ainda bem. Não há objetivo, não é preciso haver. Exato. That's a fairly good point. Bem, para a semana a mais. Tchau. Tchau.